tem reclamação no programa e a gente coloca. Aqui o povo reclama e a gente atende. Recebemos áudio ontem de uma mãe denunciando e reclamando do descaso no PAN. Mais uma vez, reclamação da saúde da nossa querida cidade de Leme. Boa noite, Judinho. Meu nome é Andréia, né? Estou aqui, né? Que a minha cunhada ligou para mim da UPA, de estar lotado. Estou bem decepcionada. A minha cunhada tem um menino de 1 aninho, os dois estão com bronquite, um de 1 aninho, o outro de 2 anos, que é autista. São os 2 irmãos. A médica recusou atender o Gael, que é autista, junto com outro irmão, que disse que ela ia atender o Noah, que o Gael ia ser outro médico. Ela tá lá, meu filho, não sabe o que faz. Ela tá com um que já foi atendido, o outro não foi atendido, né? O outro tá fazendo bombinha. Não sei como ela vai fazer para levar o outro, sendo que ela tá socorrendo o outro, né? Porque simplesmente a médica não quis passar os dois juntos com a mesma médica. Você acredita? É muito revoltante isso daí. Então, primeiro ele na triagem chamou o Gael. Aí eu aproveitei e já passei o Noah. Aí o moço falou assim, ó, quando você for na sala do médico, já passou logo os dois, como os dois é irmão, já passou logo os dois. Aí a médica não quis atender o Gael, falou que outro médico ia chamar ele. Aí demorou de chamar, aí o Antônio se estressou, entendeu? O Antônio perguntou para os moços na frente. Aí falou que ainda não tinha chamado. Aí ele falou, a médica vai ter que atender ele. Aí ela falou que não ia atender. Aí veio a enfermeira e já começou a falar pra ele, discutiu, né? Falou. Aí já falaram de chamar os guardas pra ele. Aí eu mandei ele embora. Aí você já viu fazer um raio-x do menino, mandar o menino ficar em pé, o Noah. Nada a ver uma coisa com a outra. O menino nem fica em pé, querendo fazer. Eu tive que sentar na cadeira pra fazer. Sempre faz com o menino deitado. Aí fizeram descaso do menino, não quiseram atender o Gael, entendeu? Porque o menino tá com crachá e tudo, não quiseram atender ele. Sumiu até o nome do menino do sistema. Olha aí, Judinha, a mãe falando aí, o pai queria brigar com eles lá, né? O pai ficou nervoso e eles ameaçaram chamar o guarda pro pai. Olha pra você ver o descaso que tá tendo ali. Sendo que o pai foi pra ajudar a mãe, né? Ao descaso que tá. Então, for pra fazer bombinha, o Noah tá fazendo bombinha, 3 ciclos, né? For pra fazer bombinha, eu faço em casa. E só passaram bombinha, tá fazendo bombinha lá no menino, sendo que o menino tá bem ruinzinho. Só tá tancando bombinha, mais nada. Sim, eles falaram assim, se ele continuasse alterado, falando alto, o Antônio foi educado, ele não foi mal educado com ninguém, só que ele só falou alto, ele falou que tinha que atender o filho dele, entendeu? E ele falou assim, se ele continuasse assim alterado, ele chamou os homens. Eu falei, não vai chamar ninguém, porque vocês são errados. Olha, Judinho, ameaçaram chamar os homens pro pai, dizendo que o pai estava brabo para poder atender o filho dele, entendeu? Sim, o pai foi embora com o autista, porque não quis atender junto com o irmãozinho de 1 aninho. Pode postar amanhã todos os nossos áudios. A mãe está revoltada. Então, na triagem, chamou primeiro o Gael, né? Aí o médico, o moço lá, o enfermeiro, perguntou tudo certinho o que é que o Gael tinha. Aí eu falei, expliquei como ele tem bronquite, asma. Aí eu trouxe lá porque ele tá com tosse. E ele tosse muitas vezes, né? Uma tosse muito forte. Aí tudo bem. Aí ele falou pra mim assim, mãe, como os dois são irmãos, você usa o mesmo médico pra atender os dois. Porque eu vou apanhar o Noah como prioridade porque o caso dele tá mais do que o do Gael. Mas como o Gael é autista, ele também tem prioridade. Aí, tudo bem. Aí entrei na médica, chamaram o Noah, aí entrei na médica. Aí a médica, não vou atender ele não. Outro médico atende ele. Aí um com a mãe e o outro com o pai. Tudo bem. Aí o Antônio foi pra fora. O Antônio ficou lá esperando, né? E nada de chamar o menino, nada de chamar ele. Aí você já conhece, né? Aí o Antônio foi lá, moça,
não vai chamar o Gael, não? Faz hora, já atenderam o irmão dele e ele não? Aí a moça olhou lá, mas eu fiz a ficha. Aí a moça falou assim, mas eu fiz a ficha dele. Aí a ficha dele tá aqui, mas tem que esperar o médico chamar. E nada de nenhum médico chamou ele, entendeu? Né? Aí depois, aí o Antônio discutiu lá, falou que tava errado, isso era errado, que os médicos são errados. Aí veio uma enfermeira lá querendo ser a valentona. Eu disse, mas você tem que compreender que não sei o que, os médicos estão atendendo, mas não atenderam. Aí ele pegou e falou, mas não atenderam o meu filho ainda. Aí a enfermeira, se ele continuar desse jeito, chama os guardas pra ele. Aí ele disse, pode chamar. Aí ele ficou falou lá, né? Aí o Antônio falou, quer saber? Eu vou pra casa. Aí o Antônio foi embora com o menino, e não atenderam o menino. Aí com muito tempo agora, né? Era 9 horas, começaram a chamar ele, mas ele já tinha ido embora. Olha, tá difícil a situação da saúde em Leme, né? Ela estava com os 2 filhos lá. Eu não vou discutir aqui procedimento médico, o que deram, o que não deram, porque eu não sou médico e não cabe a mim dizer se o procedimento está certo ou está errado. Agora, qual o problema em atender os 2? Se ela estava com os 2 filhos, ia entrar para atender o outro também não estava bem, qual o problema em atender os 2 filhos? É isso que eu não entendo, sabe? Não, vai ter que ser atendido por outro médico. Quer dizer, criar problema, né? Já não chega os problemas que as pessoas têm de chegar lá e ficar esperando e não serem atendidas da forma correta. Então, é triste, a situação da saúde em Leme está difícil, mas o que a gente pode fazer? A gente pode mostrar, reclamar e colocar no ar aqui a reclamação das pessoas, porque aqui nesse programa a gente abre espaço para a população falar.